Mas hoje nós queremos falar sobre desvendando ou desmascarando a agenda Illuminati. O que é isso, primeiro, Illuminati, pastor Rogério? Illuminati, na realidade, é um grupo, né, que a gente chama, é um grupo elitizado, origindo de 13 famílias da sociedade. São várias famílias, são 13 famílias aí. Os Rockefeller, tem vários, né? São os nomes, os Bilderberg. Então, são 13 famílias e que foram chamados Illuminados, os Iluminados, vamos colocar assim. E esse patriarcado dessas pessoas, a gente chama de controladores do mundo. São senhores elitizados que controlam o mundo para um propósito específico. Mas isso não seria conspiração de ter pessoas, seres humanos tão poderosos assim que controlam e governam o mundo a ponto de serem chamados de senhores do mundo? Na realidade, eu acredito que não, porque esse mundo ele é regido por poder. Se você tem poder, você tem controle. Informação é um poder. Se você tem um determinado tipo de informação, você carrega um poder. Por exemplo, se você tem informação de que a Bolsa de Valores ela vai subir ou vai abaixar em tal dia, em tal hora, por causa de determinada situação, essa informação que você carrega pode ser uma força, um poder que pode servir para você como bênção, como maldição. Então, essas famílias, vamos colocar assim, esse grupo secreto, que hoje em dia não é mais secreto, já está aí explícito em várias esferas da sociedade, inclusive. Até o nosso antigo presidente já falou sobre eles, inclusive o presidente atual também falou sobre eles de uma forma oculta, mas ele fala em um dos programas de televisão, ele diz assim, ele diz dessa forma, não sei se você assistiu, ele fala assim: eles me chamaram de volta, eles me fizeram um pedido de volta. Então, ele está falando desse grupo, que é a nova ordem mundial. Existe uma nova ordem agora, mas ela vai ser, como que eu posso dizer para você? Ela vai ser substituída pela nova ordem de desfecho final. Existe então, uma ordem que será substituída por uma nova ordem que já é desfecho final. Sim, eu acredito muito no contexto aí de guerra, dos cataclismas do mundo. Será reconstituído essa nova ordem, inclusive nessas guerras que houve, não sei se nem posso falar aqui, na Ucrânia teve essas situações. Inclusive, houve esse cenário de substituição. E isso vai acontecer de uma maneira que seja o propósito para o advento da chegada do anticristo, o Mashiach Sotã. Então, o Trump agora, assumindo a presidência dos Estados Unidos, ele está retornando para instalar essa nova ordem mundial? É muito provável. Não só o Trump, né? Existem várias vertentes. O Trump, ele é um fantoche nisso daí. Mas existem vertentes, inclusive, de quem pode ser o anticristo, o Mashiach Sotã. E está ligado ao Trump. Que é, na realidade, o genro dele, o Jared. Jared. Não sei se você já viu, mas ele tem um prédio nos Estados Unidos que o nome do prédio é 666. Então, é até estranho, né? Como que pode a pessoa ter um prédio e o nome ser 666? Então, tem algumas vertentes, pode ser ele. Tem um outro também, que é muito conhecido, que é o Elon Musk. E no espiritual, geralmente, são os mais parecidos são eles. Quando Deus mostra, assim, algumas pessoas também já tiveram essas visões, é a mesma linha, assim, são muito parecidos. O Trump, eu digo que ele é um fantochezinho aí que vai ser usado, entende? E que está ligado. Todos eles conhecem sobre os Illuminatis, conhecem sobre os senhores do mundo. É um grupo secreto que não é mais secreto. Eu até disse isso num seminário que eu dei semana passada. Eu mesmo, posso falar aqui? Pode sim. Eu mesmo já recebi, muitos anos atrás, no Facebook, um convite dos Illuminatis para fazer parte, né, dos Illuminatis. Tem um grupo, né, deles, né? É um braço. É um abraço, como se fosse a maçonaria também. Mas e eles me chamaram para ganhar R$1 milhão por mês. O que você faria? Você na prova lascada. Para ganhar R$1 milhão por mês,
Porque eles fazem todo esse levantamento de pessoas na internet. É o que a gente estava vendo agora, né, através da IA, da inteligência artificial. Eles conhecem. Inclusive, depois a gente tem que fazer isso aqui ao vivo para o pessoal ver, para eles entenderem que o que a gente está falando são realidades. Não é utopia. Não né? é utopia. Então, eles me ofereceram, eu não lembro agora se foi em 2017, 2018, é que esse Facebook meu foi hackeado. Eu tinha ele eu tinha as mensagens. E aí eu falei, não, claro que não. A minha crença é outra e não vou vender a minha bênção por um prato de lentilhas. Mas aí a questão não é nem vender a bênção, é vender a alma, né? Vender a alma é difícil, entendeu? Então, assim, infelizmente tem muitos pastores que fazem isso, né? Essa é a grande realidade. Eu acredito sim, porque... como eu disse, é poder. Existem pastores que fazem parte desse grupo de Illuminati, será? Sim, muito também dessa linha maçônica. Tem sim. Pastores maçons existem? Existe. Infelizmente tem 3 tipos de maçonaria. Tá? Tem a maçonaria mais levada para o ocultismo mesmo, tem essa maçonaria mais miscigenada, que é um tipo. Essa maçonaria miscigenada, que também está ligado, né, esse tipo de maçonaria aos Illuminati, no entanto que os símbolos dos Illuminati também está ligado ao da maçonaria. Essa miscigenada, ela envolve pessoas de outras religiões. Então, é uma maçonaria mais aberta. Tem essa mais fechada... Que é o ocultismo. Que é o ocultismo. E que é como se fossem os Illuminati também, né? São mais fechados, grupo secreto, tal. Tem toda essa teoria da conspiração que eles falam, mas de que teoria não é nada. Os presidentes já falaram deles, todos falam, tá? E eles têm uma agenda, que é o que a gente vai falar aqui. Para que serve uma agenda? Para que serve? Para se programar. Para se programar, para você guardar informações de programação. Guardar datas. Guardar datas para aquilo que está por vir. E o que está por vir? Advento da chegada do anticristo. Então eles estão fazendo toda uma agenda. É como se, um exemplo chulo. É como se o presidente da República viesse aqui no podcast, ó, e ele viesse fazer uma entrevista com o pastor Fábio. Com certeza, ia ter todo um cenário preparado, há uma programação, horário de chegada, hotel, para que ele pudesse estar aqui, para ele poder fazer esse podcast. O cenário do mundo, ele está sendo programado para o advento do anticristo, do Mashiach Sotã. O senhor disse que existe três maçonarias específicas, seria a do ocultismo. Tem o do ocultismo, tem a... a mais aberta que o senhor falou? Que é a miscigenada que eu falo. A miscigenada? A miscigenada é aquela maçonaria aberta, que ela é para todos. Para todos. Tá? E tem a maçonaria que eu falo que acho que é tradicional, né? Tem uma tradicional. É a filantrópica, que a Ju, que trabalha muito com caridade. Você pode ver que até a maçonaria hoje já não é mais uma sociedade secreta. Ele está aberto. Não é mais. Se você for ver, as sociedades que eram chamadas de secreta não são mais secretas. Porque hoje eu conheço, né, em Guarulhos mesmo, o símbolo da porta de entrada. Não sei se você já passou ali em Guarulhos. Já. O símbolo da porta de entrada de Guarulhos é o da maçonaria, que é o compasso. E, na verdade, a maçonaria hoje, quem entende um pouquinho de símbolos, vê que ela está em quase todos os lugares, né? Todos os lugares. Porque símbolos são portais, né? Sim. E, inclusive, os Illuminati também eles têm símbolos. Dentre eles têm o triângulo. Certo. Você pode perceber que o triângulo, vamos falar depois sobre isso, ele está nas alimentações. É que aqui não vai ter, não tem nada aqui, não tem nada de comida aí, de margarina, óleo de soja. Mas, por exemplo, você pega o óleo de soja, ele tem lá o triângulo. Mas pode colocar aí na tela, se tu pedir. Verdade, se tiver, coloca assim, T de transgênico, para o pessoal ver. E é o símbolo dos Illuminati, tá? É um deles. Então, você vai ver que a maioria dos alimentos hoje tem esse símbolo. Por quê? Porque, a gente vai falar depois sobre isso, porque é uma preparação do nosso corpo, tá? Para aquilo que eles querem implantar, que é a marca da besta. Entenda, o pessoal vai fazer uma cirurgia, o que ela precisa fazer? Ela precisa se preparar, sim ou não? Sim, claro. Eles estão preparando a humanidade, por isso que é uma agenda, é uma preparação programativa. Eles estão preparando a humanidade para essa adesão. É um cenário que está sendo montado. E já está sendo montado, não é de agora, são anos, né? Sim. São anos de programação, tá? Sim. Olha aí, tá vendo, gente? Ó, o T de transgênico, você pode ver um triângulo. O triângulo,
ele está sempre em cenário mundial, tá? O triângulo, você vai ver ele em vários filmes, desenhos. Outra, coloca aí a nota de dólar, o pessoal vê, a nota de dólar. Coloca aí, triângulo na nota de dólar. Obrigado, hein, Sérgio? Você ajuda mesmo, sério mesmo. Olha isso aqui, ó, tá vendo? Isso é a nota de dólar, ó. Triângulo, o olho, vocês vão perceber que os Illuminati estão sempre ligados ao triângulo e o olho. A nota de dólar, ela tá falando sobre a nova ordem mundial. O termo em tradução é esse. Nova ordem, olha lá. Anut Septus, né, ó. Novus Ordens Seclorum. Nova ordem mundial, tá? Não sei se, olha lá, ó, tá vendo ali, ó. Novus Ordo Seclorum. Olha lá, ó. Isso, não sei se dá para abrir, né? Vocês percebem? Então, isso aqui, ó. T é um triângulo. E esse olho, o que significa esse olho? Muitas coisas. Esse olho é o que a gente está fazendo agora, que está ligado a eles também. Porque quando a gente fala de olho, eu sempre faço uma pergunta. Deus é onisciente, sim ou não? Sim. Onipresente, sim ou não? Sim. Isso aqui é até um cenário. Tá, se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, isso é bíblico e é verdade. Agora, Deus está, nesse momento, em um local que estão cometendo atrocidades a nível de feitiçaria, a nível até visceral, tipo de uma criança, por exemplo, fazendo sacrifícios nessa área. Deus está presente? O que o senhor acha? Eu estou perguntando. Eu acredito assim, que Deus não está presente no sentido de presença física, mas os olhos dele estão. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios que os olhos do Senhor contemplam maus e bons. E aonde os seus olhos estão, você está. Sim. Hoje, por exemplo, eles lançaram um aplicativo, os pais tecnológicos vão saber o que eu estou falando, que esse aplicativo que foi lançado é para você olhar e observar o que seus filhos estão fazendo. Quer dizer, o pai não está fisicamente, mas ele está através dos seus olhos, vendo tudo o que está acontecendo. Hoje, as câmeras que estão ligadas à tecnologia facial, por exemplo, é esse cenário da onipresença e da onisciência, sabendo tudo que você tá fazendo. Então, por exemplo, na China, existe o score social, você já ouviu falar? Já. Esse score social é o seguinte, você não consegue... Se você atravessar o farol vermelho, você é multado. Essa multa é assim, você não pode viajar para tal local, você perdeu ponto. E como que eles fazem isso? Através de câmeras. Tecnologia facial. Quer dizer, eles não estão com as pessoas ali, mas eles estão observando tudo. Então, nós estamos sendo observados. E então, o Illuminati está ligado a isso, esse olho. O olho do dólar significa isso. Isso. Ou seja, estamos sendo observados. Estão sendo monitorados o tempo todo, observados. As redes sociais é isso. A gente usa as redes sociais, mas é o que a gente estava falando, a inteligência artificial, mas tudo isso é um mecanismo de conhecimento da minha e da sua pessoa. Eles estão, na realidade, conhecendo como até a inteligência fala, né? Os nossos comportamentos, as nossas aptidões, a nossa vida como um todo. Então, é para isso que serve. O olho é o olho do conhecimento, é o olho da sabedoria. No entanto, por exemplo, o filme... Deixa eu já começar a citar os filmes, que o pessoal pira, é para pirar, né? Vocês gostam, passou a citar mais filmes? Eu cito os filmes porque os filmes são realidades que eles apresentam e que eles dizem que são ficção, mas que de ficção, no sentido, não tem nada. Eles estão apresentando uma verdade cinematográfica, mas que para você é ficção. Mas para aqueles que têm discernimento, sabe que aquilo é uma informação de uma realidade. Então, por exemplo, o filme Senhor dos Anéis, que foi aí, eles impulsionaram esse filme. Esse filme vai falar do quê? Do Senhor dos Anéis. E o que ele tem lá? O olho de Sauron. O olho de Sauron. Sauron é um celestial, é um anjo caído. Ele é um anjo do mal. Só quem assistiu a essa mitologia do Senhor dos Anéis sabe do que eu estou falando. E o que é esse olho? Ele vê, principalmente quando a pessoa coloca um anel lá, né, o Frodo nos primeiros filmes, aí tem agora o outro, que é o tio dele. Quando ele coloca esse anel, é um simbolismo, é um pacto, é uma aliança. Ele consegue enxergar onde aquela pessoa está. E aí ele manda seres atrás daquela pessoa. Mas olha que interessante. Você sabe quem, na tecnologia atual dos jejuns, é chamado de olho de Sauron? Não, quem? Não. É Mark Zuckerberg. O dono da Meta? Da Meta. Ele é chamado de Sauron dos dias atuais. Por quê?
Porque ele tudo vê através das informações que a gente passa de Facebook, de Instagram, de WhatsApp. Ele tem as minhas e as suas informações. Agora, né? Twitter também? Tweets. Do Instagram. Do Instagram. Sim, ele tem todas as informações. Então ele é chamado hoje do olho de Sauron da atualidade. Está até no meu livro, Portais Dimensionais, que eu falo sobre isso. O olho de Sauron. Por quê? Porque o olho é uma informação. O que eu vejo, eu estou recebendo uma informação que está indo para o meu córtex cerebral. Quer dizer, eles têm essas informações hoje das pessoas, eles sabem da minha e da sua vida.